Eu sei que o objetivo final, no fundo, é a discussão. Então eu vou tentar fazer uma apresentação de flash, bem rápida, tá certo? Mas eu acho que é importante a discussão, porque eu vou depois encaminhar as respostas, né, ao professor Roque, e acho que é importante entender também o contexto, né? Quando a gente fala de indicador de desempenho, a Marli falou bem, né, a gente tem que olhar os números dentro de um contexto. Essa é uma regra-chave para a gente poder entender, né? Então, acho que é importante entender esse meu contexto com a gestão de projetos. Na verdade, eu comecei minha carreira com gestão de desenvolvimento de produtos, lá em 95, né? E desde então eu tenho estudado bastante essa área, não só a gestão de projetos, mas toda a parte de gestão de desenvolvimento de produtos, né? Sou presidente ainda do Instituto de Gestão de Desenvolvimento de Produtos. E desde então a gente sempre viu a gestão de projetos lá como um dos elementos daquela gestão de desenvolvimento de produtos. Aonde que eu comecei a abordar mais fortemente esse tema? Foi lá em 2001, quando a gente começou a perceber o seguinte: eu ia para várias empresas de base tecnológica, ou seja, empresas que estavam desenvolvendo produtos de ponta, e a gente fez um trabalho, inclusive, estudando empresas do mundo todo. Tinha empresas da Inglaterra, né, da Holanda, e de outros países, da Grécia, e a gente acabou descobrindo o seguinte: nenhuma delas usava gestão de projetos. E era engraçado porque a gente tinha uma experiência também com grandes empresas que desenvolviam produtos, como Embraer e outras empresas do setor aeronáutico, e elas sempre usavam gestão de projetos. E a gente chegava nessas empresas, era o famoso flip chart, né? As pessoas colocavam flip chart, escrevendo o que a gente tem que fazer. Olha, tem que fazer isso daqui. E ia fazendo o ok no flip chart. Essa é a realidade que a gente encontra nessas empresas e nos chamou a atenção. Poxa, por que essas empresas não estavam vendo? Então, desde aquela época, né, a gente começou a estudar um projeto chamado Gestão de Projetos em Empresas de Base Tecnológica, que acabou virando toda essa história do ágil, que é o termo mais focado. Então, já encaminhando uma resposta aqui, realmente eu acho que a singularidade, a adaptação dos métodos não é só uma recomendação, acho que ela é uma necessidade básica de gestão. E não sei se, talvez pela essa origem da literatura de gestão de projetos, sempre, acho que no passado a gente tinha aquele foco de achar um método, né? Eu vou achar uma receita de bolo e a gente vai fazer essa receita e tudo vai acontecer. E como a gente via nas empresas de base tecnológica, a gente não via isso. Então, com o passar do tempo, o desenvolvimento dessa teoria, a gente acabou desenvolvendo essa teoria que junto com outros no mundo inteiro, que hoje está sendo rotulada de gestão ágil. Então eu vou mostrar para vocês nesses slides, eu vou tentar mostrar duas coisas para vocês. O que é essa gestão ágil do nosso ponto de vista e o que a gente está trabalhando em cima, tá certo? Então, no caso, a gestão ágil, primeiro, é uma abordagem. Uma abordagem no sentido de que você tem técnicas, princípios e métodos específicos. Revoluciona a teoria de gestão de projetos tradicional? Não é uma opção. Eu uso esse ou aquele. Na verdade, é uma teoria que ela está trazendo coisas que já existiam, que já eram faladas, né? E está trazendo também algumas coisas novas. Então, qual que é o nosso papel? Tentar olhar aquilo que é novo, tentar olhar para a realidade da nossa empresa e tentar contingenciar isso. No fundo, na gestão ágil, qual que é a ideia? Tentar construir times, equipes pequenas, agregar resultados iterativamente. Então, isso já é um contingencial da teoria de gestão de projetos. A ideia é a iteração. Em vez de eu tentar planejar o projeto como um todo, eu vou tentar prototipar e entregar isso rapidamente e consertando. Fala-se muito em foco no valor final, então ele quebrou um pouco esse paradigma do desempenho, já tentando trazer o foco final e o foco na excelência técnica e exploração. Eu gosto de resumir tudo isso nessa figurinha, que ela é uma... Gente, tomem cuidado, é uma super simplificação, mas é uma simplificação didática. É mais ou menos o seguinte: quando a gente fala da abordagem tradicional, normalmente o que a gente tenta? A gente tentava fixar o máximo possível o escopo. Não que o escopo era rígido, mas nós tentávamos, não vamos mexer nisso. O cliente comprou isso, vamos entregar isso para ele. Como? Mudando custo e tempo. Né? Só que quando a gente fala de um projeto muito inovador,
primeira coisa, a gente não sabe direito o que vai entregar. Então o cliente vira para você, então a gente estudou casos assim, eram físicos, químicos, uma pessoa descobriu um determinado laser para desenvolver, e ele poderia desenvolver um analisador de DNA mais eficiente. Mas aí você tinha físico, gente de hardware, gente de software, engenheiro elétrico. Como que vai ser esse analisador de DNA? Nunca ninguém tinha feito aquilo. Então nunca ninguém sabia como era. Então eu não sei direito o escopo. Então nesses casos, o que acontece? A gente não pode fixar muito o escopo. Por outro lado, a gente não pode fazer um projeto fictício, né? Ou seja, um projeto onde eu não tenha custo e tempo. Então, na verdade, a ideia de iteração, gente, é simples. Eu tenho 12 meses, vamos entregar um analisador de DNA e vamos tentar mudar. Só que é o seguinte, eu tenho restrições de custo e tempo. A ideia do ágil, no fundo, é tentar trabalhar em cima desse novo paradigma. Então, ela serve para tudo? Não. Na verdade, é mais voltado para projetos onde eu tenha esse escopo aqui, ele seja mais difuso. Não que ele não seja fixado, mas a gente vai falar um pouco, posso comentar um pouco mais disso depois. Esse trabalho que a gente fez, que começou lá em 2001, depois mais fortemente em 2005, culminou ainda esse ano, a gente lançou uma publicação que a gente mostra um modelinho de como, para orientar a introdução do ágil. Mas veja aqui, se a gente pegar os processos macros, você começa com uma fase que, em vez do escopo, é o que a gente chama de visão, que é um escopo um pouco diferente, um pouco mais abrangente. E a ideia é o quê? Tentar definir um plano de entregas e repetir interações onde você faz o quê? Você tenta entregar e coloca isso no repositório, e você sempre executa, atualiza, avalia e muda o seu plano a todo momento, a cada iteração. Essa iteração são períodos de tempo que a gente pode definir. Então eu posso falar, o meu projeto tem 12 meses, eu terei iterações mensais. Ou o meu projeto tem 6 meses, eu terei iterações semanais. Aqui, outra diferença da gestão ágil, além desse conceito de iteração, eu escolhi 2 conceitos chaves aqui, ó. Um deles é o de iteração. O segundo é o conceito de gestão visual, ou de trabalho em equipe. Então aqui tem algum exemplo de desenvolvimento de um produto em algumas das empresas que a gente tem aplicado. Então a gente trabalha muito com quadros e as pessoas desenhando, tá vendo a equipe desenhando e interagindo. Gente, isso não é pegar o que está no computador e colocar no quadro. Na verdade, a ideia do quadro é porque as pessoas vão estar discutindo. Então, quando a gente pega a WBS, muitas vezes o gerente de projeto fez a WBS e colocou um item lá, um determinado pacote de trabalho. Mas quando é um projeto que eu faço muitas vezes, o mesmo tipo de projeto, todo mundo sabe o que é aquele pacote de trabalho. Quando o projeto é inovador, se o gerente de projeto colocar na WBS, olha, tem isso aqui para fazer. Muitas vezes as outras pessoas não vão saber o que é aquilo. Ninguém sabe exatamente o que é. Então, aí começa esse desafio. Tá certo? Agora, vamos trazer para o tema que a gente está debatendo hoje aqui, pessoal. Isso aqui é muito legal para a equipe de projeto. Por quê? Eles estão discutindo, se um entendeu, ele fala para o outro e assim por diante. Mas imagina para o escritório de projeto, se eu tiver 10 projetos como esse, 10 salas, um monte de quadros rabiscados na lousa, fica muito difícil controlar esses projetos, tá certo? Então, ou seja, no caso de indicadores de desempenho, esse tipo de coisa ela é muito interessante, mas para controle, para gerar dados históricos, ele é bem complicado. A gente fez um trabalho também, está publicado no NEGEP, no congresso do NEGEP, e a gente já tem dados mais sofisticados sobre isso. É um trabalho inicial, mas quem quiser consultar. E nesse trabalho aqui, a gente fez uma revisão biográfica sobre indicadores de desempenho, classificando-os entre tipos, não só nas perspectivas lá do BSC, mas também se ele vinha da fonte, a fonte da revisão bibliográfica, que se era um livro-texto de ágil, de gestão ágil de projetos, ou se era um livro-texto da literatura tradicional. Eu trouxe esses dados aqui para a gente debater. Tá? Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes de como a pesquisa foi feita, os interessados podem olhar. Mas olha que quadro interessante, aqui são indicadores que a gente coletou do ágil.
tem uma tabela grande. O que a gente considerou indicador? Aquilo que estava expresso nos artigos. Duas restrições, hein, gente? Primeiro, a gente está naquele nível que a Marli mostrou hoje de manhã de projeto, tá? Nós não olhamos portfólio nem no nível acima. E a gente focou o trabalho, né, nos últimos 10 anos lá daquela... E em periódicos de gestão de projetos. A gente sabe que tem outros periódicos, alguns de gestão de operações. Mas olha que interessante aqui, ó, quando a gente pega as áreas, a gente vê aquilo que a Marli, né, reforça um pouco o que a Marli colocou, o foco na eficiência, né? Então a gente vê o tradicional acaba focando na eficiência e tem mais, que principalmente aqui, ó, custos, né, qualidade, tempo. Tempo, na verdade, não aparece muitos, mas são aqueles indicadores de valor agregado que eles se repetem. Né? E outro dado interessante aqui é se a gente olhar nessa questão das perspectivas do BSC, a gente vê que, ó, perspectivas de cliente a gente não achou em citações e livros, né, em citações de artigos onde eles se identificavam com métodos tradicionais. E no ágil a gente já vê, por exemplo, tinham 2 indicadores, embora eram indicadores qualitativos e reforçam um pouco o que foi dito de manhã, não muito discutidos, assim, a forma de fazer esses indicadores, não havia uma metodologia mais apropriada. Mas só para mostrar para vocês, pessoal, que assim, então o que a nossa experiência lá trabalhando nessa área tem mostrado? Primeiro, que esse é um assunto muito interessante, porque essa ideia de simplificar ela é importante, e também há uma lacuna, né? Então essa lacuna, quem que vai resolver? Nós aqui da universidade junto com as empresas, nós dois juntos, porque a gente da universidade consegue olhar os problemas e captar, né? Mas a gente, enquanto empresa, tem que inovar. Então aqui a gente está mostrando aí que tem um desafio para quem trabalha, volto a dizer, com projetos inovadores, de tentar descobrir como fazer esses indicadores para essas outras áreas e trabalhando nessa questão. Então deixo aqui para... Vocês podem fazer perguntas sobre o tema. E eu só queria mostrar um ponto que eu acho que assim, a Marli, aí por último, eu juro que eu paro de falar, mas a Marli, ela tocou em vários pontos muito interessantes. Realmente, quando eu falo indicador, a gente tem que falar de contexto, a gente tem que falar de indicadores que medem todos aqueles usuários, né? Desde a equipe de projeto, ou seja, voltados para os vários stakeholders, né? Só que eu queria só reforçar também que dentro lá do nosso grupo a gente tem um certo viés de TI, de desenvolver ferramentas, de desenvolver coisas. E o que a gente está percebendo hoje é que existem novas tecnologias, existem novas plataformas que a gente tem que aproveitar. Um dos grandes problemas que eu vejo nas empresas, às vezes com relação ao indicador, às vezes não é nem tanto no tratamento dos indicadores, mas é na coleta das informações. Coletar a informação de projeto, gente, é muito caro. E quando a gente fala para o ágil, isso pode ser um empecilho no futuro, porque esses métodos eles são muito legais. Quando você entra numa empresa que atua, que usa esses métodos, normalmente as equipes de projeto elas adoram. Mas quem é o escritório de projeto, os outros stakeholders, tem sérios problemas. Porque assim, eu não consigo ver o todo, né? Então pensando nisso aqui, ó, a gente desenvolveu uma ferramenta lá no nosso trabalho, que é o que eu vejo que vai ser o futuro. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais nisso, não que isso seja a solução, mas tentar pensar isso dentro das empresas, que são interfaces super simples de se trabalhar entre a equipe de projeto, mas que essas interfaces gerem dados para os indicadores de maneira automática. Em computação, o pessoal chama isso de ubiquidade, que é, ou seja, você criar ambientes que fiquem observando as pessoas, e o ambiente coleta o dado de maneira automática, não necessariamente a pessoa. Nós temos várias tecnologias para fazer isso hoje. Quem estiver trabalhando nas empresas pode ir lá conversar com o pessoal de TI e tentar fazer soluções nesse sentido. Aqui está um exemplo, a gente fez uma solução que são quadros visuais, baseado, é uma solução parecida com gestão ágil de projetos, né, com dados de gestão ágil de projetos, mas esses quadros, ele usa post-its, tá vendo? Onde a pessoa planeja, faz os planos usando post-its, só que post-its digitais, né? Mas qual que é a diferença? É que por trás desse sistema tem toda uma lógica de que quando ele arrasta o post-it, ele atrasa o post-it, eu já posso ir pegando a data. A data estava aqui, a data já foi
atualizado, ou seja, escorregou um pouco o projeto. Eu posso criar um indicador de escorregamento em cima disso, que é o que você está vendo aqui. Então a gente pega esses dados e exporta para ferramentas tradicionais. Então o futuro que eu vejo também não é assim uma coisa ou outra, mas criar a solução específica para você, onde você combina, inclusive esses métodos ágeis para os projetos mais inovadores, com projetos mais tradicionais, e você tenta linkar essas coisas, né? E centralizar os dados para o gerente de projeto. E aí a gente vai tentar chegar no mundo ideal, onde o escritório de projeto tem lá o seu dado sintetizado, o que ele precisa para tomar as decisões de portfólio. E por outro lado, a equipe de projeto tem as suas interfaces de trabalho bastante simplificadas para que elas possam realmente se preocupar com a negociação, se preocupar com o dia a dia, com a solução dos problemas. Então, é isso que eu coloquei aqui nessas conclusões, né, de estudos. Ainda falta muito estudos e adaptações. É preciso trabalhar em duas frentes, que é o que a Marli falou hoje, de repensar os indicadores, especial na coleta, e também o que eu queria só adicionar um pouco a mais, talvez enfatizar um pouco a mais, no caso da palestra da Marli, foi essa questão de também desafiar vocês a desenvolver novos sistemas de informação, aí não só os que já têm, mas tentar repensar esses sistemas e tudo mais. Aqui tem as referências, vão ter os slides, né? Esse livro é o livro que a gente lançou, que é Gerenciamento Ágil de Projetos, Aplicações em Produtos Inovadores. Ele é um dos poucos livros que existe aí no mundo, que é voltado para gestão ágil, voltado para produtos, tá? Para não só software, né? Vários tipos de produto. E aqui tem a carinha do livro e tem as informações aí, propaganda agora, certo? Obrigado.